Salve Nação Azul! Uma boa sexta-feira a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal Tudo Nosso Nada Deles, Leão Azul, Clube do Remo. O Clube do Remo que se classificou ontem perante a um fraco trem e mesmo assim o Clube do Remo chegou a passar sufocos, levou um empate e se não fosse uma jogada individual ali do Felipinho para o gol do Ribamar, o fraco Ribamar, o Clube do Remo poderia passar maiores perrengues. Na noite de ontem, Marcelo Rangel mostrou porque pode ser titular com a camisa do Clube do Remo, saiu aplaudido pela maioria dos torcedores, dando aquela famosa reviravolta com muito trabalho. O Clube do Remo vai pegar agora o Amazonas, pessoal. Time de segunda divisão e favorito no confronto contra o time azulino. Caso o Clube Azulino queira passar de fase, vai precisar contratar. Vamos falar um pouquinho da partida de ontem, pontos negativos, pontos positivos. Poucos pontos positivos e muitos negativos que ficaram na cara. Porém, esses pontos negativos podem se transformar em pontos positivos, quem sabe numa Copa Verde e principalmente lá na frente uma Série C. Está mais do que na cara do que o Clube do Remo precisa para o resto da temporada. Basta saber se Sérgio Papelinho, que vem cometendo vários erros à frente da administração do Clube do Remo, já que ele é o executivo, vai conseguir reverter esses erros e transformar em acertos. O presidente Tonhão precisa tomar rédea, precisa mudar o rumo desse barco para que lá na frente a gente não venha à deriva. Deixa teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, fica com a vinheta agora do canal aí. E na volta, vamos falar dessas situações que abrangem em geral aí o Leão Azul Paraense. Bom, pessoal, o Clube do Remo ontem venceu o Trem Macapá por 3-1. O Remo abriu o placar 1-0, Felipinho numa jogada individual. O Trem empatou de pênalti. Logo depois de 2 minutos, o Remo fez 2-1 numa jogada individual também do Felipinho, que tocou para o Ribamar fazer o gol. E no final do jogo, o Clube do Remo fez 3-1 num belo gol, de uma triangulação do Kelvin, para uma jogada também individual do Canu, que driblou o zagueiro de perna direita e bateu de perna esquerda, estufando o barbante da cidadela do goleiro do Trem de Macapá. O Clube do Remo, até os 28, 29 minutos, mostrou um pouco de diferença tática, naquilo que o Gustavo vai querer implementar para o restante da temporada. Eu não tenho dúvida que ele vai conseguir fazer taticamente esse time mudar do que era do Catalá, um time menos espaçado, um time alternando jogadas no 4-4-2, no 4-1-2-3, no 4-3-3. O problema é que só isso não será suficiente para o Remo obter êxito na Copa Verde e obter êxito também, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série C. O time do Remo, além de ter jogado 70 dias de trabalho fora com o Catalá de forma tática, jogou também de forma física e muito também de forma técnica com contratações erradas. Contratações essas que foram muitos pedidos de Catalá, de Ricardo Catalá, que a gente viu aí na pré-temporada, principalmente a zaga que não iria dar certo. Outras contratações que a gente achava que iria vingar, não vingaram, como o Camilo, e também algumas contratações que não estavam dando certo com o Catalá, poderão sim dar certo com o Gustavo. Caso do goleiro, Marcelo, Lídia na zaga, Pavani no meio campo, quem sabe, e principalmente ali na frente, vice-artilheira da Série B, que deve voltar domingo, tem tudo para dar certo com o novo treinador. Porém, mais uma vez, repetindo, o nosso vídeo é gravado, pessoal, para o torcedor consciente, para aquele torcedor que comemorou a vitória ontem, mas hoje já está preocupado com as atuações que o Remo vem fazendo. Para aquele torcedor que é emocionado, pessoal, nem precisa assistir o resto do vídeo, tá? É melhor sair, porque não vai bater com o pensamento realista do canal, tá? Então, pensamento realista aqui do nosso vídeo mais uma vez.
Pontos negativos de ontem. Muitos jogadores, mais uma vez, independente da troca de treinador, já mostraram que não tem as mínimas condições de vestir a camisa do Clube do Remo. Thales, Lídia, Ícaro, né, Ribamar não vai ter condições de vestir a camisa do Clube do Remo. Apesar do gol de ontem, Ribamar fez mais uma péssima partida, tirando o gol, que estava praticamente só ele e o goleiro ali, né? Se não fosse o Felipinho. Jogador lento, jogador que não consegue raciocinar o resto dos seus companheiros, o raciocínio do resto dos seus companheiros, que não consegue fazer um bom pivô, que não consegue chutar ao gol. Um jogador, me parece que até descompromissado. Um jogador fora de ritmo, um jogador fora, né, do que o jogo pede. Né? E ele é artilheiro, né? Ou deveria ser o artilheiro, já que joga ali como centroavante. Então, jogador, olha que nós estamos falando do nível de trem de Macapá, estamos falando de nível de Campeonato Paraense, no qual ele disputou 6 partidas e conseguiu fazer apenas um gol ontem. Vamos depender dele, como dependemos de Renan Gordon numa Série B, acabamos caindo de divisão. Assim, se o Papelinho continuar contratando, por exemplo, Matheus Anjo, bom jogador, mas já ficou na cara que vai deixar o Remo na mão. A carreira do Matheus Anjo, ela sempre foi assim. Não é eu que estou falando, é só pegar o histórico do jogador. Contratou Silas, que nunca deu certo em clube nenhum, não sei São José, que não é referência para clube nenhum. Não precisa até eu chegar aqui. Não, pessoal, o histórico do jogador fala por si só. Lógico que a gente torce para dar certo, mas só torcer, só ter positividade, futebol não funciona assim. Futebol se funciona com trabalho, e antes desse trabalho, você precisa ter um planejamento, e mais uma vez, me parece que o Remo não se planejou. Ponto positivo, pelo menos os erros já estão aparecendo agora. Né, com 80 dias aí, desde a pré-temporada, que não foi feita, né, foi jogada no lixo. Antigamente, se iludia, chegava na Série C, era taca atrás de taca. Então, o Tonião tem que se espetar, saber que errou em planejar o Clube do Remo com o Catalá. E o Sérgio Papelinho precisa entender que precisa contratar jogadores. Tem jogadores bons no mercado. Tem jogadores que podem vir para cá, vestir o manto azulino para ser titular. Mais uma vez, repetindo o que eu sempre falo e vou continuar falando. Precisamos de lateral direito, precisamos de zagueiro urgente, precisamos de primeiro volante, vamos precisar de camisa 10, precisamos aí de mais um centroavante e talvez de mais um ponta, porque Chaporã me parece que desaprendeu a jogar. Gustavo tem que chegar com este jogador que tem qualidade, mas psicologicamente me parece que está aí desacelerado. Então, o Gustavo vai ter muito trabalho. Gustavo vai ter, o preparador físico do Clube do Remo, aí o argentino, vai precisar ter muito trabalho com esses jogadores do Clube do Remo. Trabalho esse que vai ter que ser feito no decorrer da temporada. Jogadores do Clube do Remo com 30, 35 minutos do primeiro tempo estafados em campo contra um trem que não te dá resistência física dentro do jogo, porque é um time limitadíssimo do nível do Paraense ou até pior. Outro ponto positivo também, não podemos esquecer que a base do Clube do Remo mais uma vez salvou o Remo de quem sabe ontem, servir de chacota nacionalmente e passar uma catástrofe dentro do Bainão, como já passamos contra a Tuna, no Bainão, contra o Bragantino, fora de casa, no Diogão, e lá em Rondônia, contra o Porto Velho. Está na cara, os erros estão na cara, basta ajeitar. É contratar de 7 a 8 jogadores e dispensar de 7 a 8 jogadores, senão vai ficar com o grupo inchado e atrapalhar o trabalho do Gustavo. Deu para ver que ontem o Gustavo, à beira do campo, é um treinador muito diferente dos últimos que se passaram. Um treinador que vibra, um treinador que está junto com o elenco, que está dando ali a didática do jogo e que está vibrando junto com o plantel. Espero que seja assim e que continue assim no decorrer, porque não dá para ficar com o braço cruzado com o Remo jogando um péssimo futebol. Não podemos culpar a partida de ontem, fraca mais uma vez, ao treinador. O treinador não tem culpa de nada. Sim, a direção de futebol, o presidente. Outra coisa, Felipinho, Canu e Henrique Vigia tem que ser olhado com carinho. Veja os contratos, dê aumento de salário, façam rescisão de contratos com uma multa rescisória bem alta, para que a gente não possa perder esses jogadores, praticamente de graça, como tem sido nos últimos anos aí. Principalmente com a nossa verdadeira joia, que era o Rony, que saiu daqui até hoje, ninguém sabe o que foi feito com o dinheiro. Mais uma vez, contratem jogadores. O Parazão já era. Contratação, no caso. Janela de inscrição se encerra hoje, contrataram só o Silas, muito pouco. Vamos ver se na questão da sorte a gente consegue chegar numa final de Campeonato Paraense, provavelmente com o rival, não desmerecendo dos outros times, e aí vamos ver o que o acaso
pode reservar para a gente, porque não foi feito o planejamento. Então, vamos ver o que o acaso pode nos reservar. Já que o Remo está muito mal fisicamente e também o clube do Remo vai ter que se ajeitar taticamente. Né? Não que o time do rival seja lá seja Coca-Cola, não é. Porém, eles estão à frente da gente fisicamente e taticamente. E aí, pessoal, fisicamente, taticamente, quer dizer 70% hoje ou 80% do futebol. Então, o Gustavo vai ter trabalho, mas junto dele, se o Tonhão e o Papelinho não andarem e seguirem a mesma cartilha, o Remo não vai obter sucesso. Estamos avisando. Ainda dá para corrigir para a Copa Verde, que é só dia 20. Será o primeiro jogo em Belém do Pará, ou no Mangueirão, ou no Bainão. E aí o Amazonas, mesmo sendo favorito, o Remo tem chance de passar assim do Amazonas. Mas tem que contratar pelo menos um zagueiro, pelo menos mais um meio-campo e um lateral direito para jogar contra o Amazonas. Caso isso, nós seremos realmente um azarão contra o time manauara. Tudo nosso nada deles, galera. Um abraço, fique com Deus. Até a qualquer momento. Fui.